Oi, 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 gente querida, gente boa. Antes de tudo, você que chegou aqui, você está vendo aí o botão para se inscrever? Você não é ainda membro do canal, se inscreva e toque no sininho e deixe o seu like. A razão é porque é a única linguagem que o algoritmo entende e quando você ou muitos fazem isso, ele projeta o nosso canal para um lugar de maior visibilização na plataforma. E aí eu espero que você contribua e nos ajude. Nós estamos na sequência de Mateus, no capítulo 26, de 17 a 19, que é quando, depois de feito o arranjo de Judas com as autoridades judaicas para que traíssem, condenassem, crucificassem e matassem a Jesus, conforme era o plano, era o plot. E isso feito, na sequência, Jesus deixa que Judas saia, vá fazer as suas negociações usando o nome de Jesus, vendendo Jesus, o nome de Jesus, fazendo negócios terceirizados em nome de Jesus e auferindo recursos e grande riqueza pessoal, usando o nome de Jesus, conforme eu venho dizendo que o caso de Judas foi apenas um caso tópico, mas que os Judas são milhões e milhões e milhões e milhões, e nos nossos dias eles estão presentes em todos os lugares, eles pregam na maioria dos púlpitos, eles são sacerdotes, pastores, mestres, ensinadores, todos entregando Jesus. Aliás, a palavra que você lê, que Judas mais usa em Mateus, Lucas e especialmente em Marcos, é a palavra entregar. Eu escolhi hoje ficar com você aqui em Lucas 22, de 7 a 13, aonde tem alguns pormenores que eu acho que são ilustrativos, mas o verso 6, aqui de Lucas 22, diz: Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhe entregar sem tumulto. Essa é a grande estratégia do pessoal que entrega Jesus, que vende Jesus, que barganha com Jesus, que objetifica Jesus, que transforma Jesus em dinheiro, que transforma o evangelho em riqueza. E a grande maioria, e vocês vão e se ajuntam em torno do ministério de Judas, que continua crescentemente vigente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, guarde aí, recorte para você. Judas é o apóstolo que ganhou o status de maior vigência, abrangência, extensão e significado durante todos os séculos do cristianismo. Judas foi o grande patrono ministerial. Pedro é uma miragem, Paulo é outra, João. Essas figuras sérias são só miragens, mas o patrono da instituição do cristianismo, preocupado com moedas de prata, com aquisição de propriedades, com status, com a implementação do reino de Deus pela via da espada, da força, do poder político e da dominação.
Tudo isso caracteriza o perfil, a convicção e a prática de Judas. E essa prática, do quarto século para cá, foi o que norteou a maior parte daquilo que se chamou de ministério cristão no ocidente da terra, no mundo. E nos nossos dias eu tenho demonstrado sobejamente, para quem não quer, fechar os olhos e os ouvidos e blindar o cérebro. Tudo isso está aí. E o grande ministério mundial não é de Paulo, não é de Pedro, não é de João, não é da centralidade de Cristo, conforme Paulo, não é do amor apaixonadamente sincero, como é o caso de Pedro, não é da transcendência elevada em compreensão e discernimento na fórmula mais sintética do significado de quem Deus pode ser para o ser humano, que vem do apóstolo João quando diz: aquele que ama é nascido de Deus, provém de Deus, é filho de Deus, porque Deus é amor. Não, esses aí estão deixados de lado. Quem comanda o apostolado contemporâneo é Judas Iscariotes. Ele é o patrono de milhões de pastores, de sacerdotes, de mestres, de gente que se apresenta em nome de Jesus por qualquer que seja a razão, o pretexto, a natureza e a causa, mas tudo envolve as 30 moedas de prata, a negociação com a religião e a aquisição de coisas, o objetivo que decorre da frustração de dizer, aparentemente, tudo que ele quer é pregar amor, e eu não creio no poder do amor para transformar o mundo. Eu creio mesmo é na teologia do domínio. Eu creio mesmo é na teologia do dinheiro, da prosperidade. Eu creio mesmo é na teologia política e do poder. Eu creio mesmo é nisto. Era o que Judas queria, e o que Judas queria, Judas obteve na prática do cristianismo e dos cristãos, infelizmente, até o dia de hoje. Ele é o patrono mor da liderança corrompida do cristianismo. Entendeu? Pode fechar o seu parêntese. Pois bem, o verso 7 aqui de Lucas, dando sequência a Mateus 26, de 17 a 19, no verso 7 de Lucas 22 se diz: chegou o dia dos pães asmos, que era o dia da preparação, era a preparação pascal, de modo que era um dia especial, e que era o dia da preparação, e aqui se diz em Lucas, importava comemorar a Páscoa. É algo que Jesus faz, embora ele saiba que aquele cordeirinho ali é só mais um cordeiro, é só mais uma comida para ser comida com ação de graças, que aquele cordeiro imolado em tudo que é casa não tira o pecado do mundo, não salva ninguém. É só uma comida com derramamento de sangue, que foi sendo cada vez mais tratado de maneira supersticiosa. Desde o Egito, quando o sangue do cordeiro foi colocado e aspergido no umbral das portas, e o anjo da destruição, o ser alienígena do juízo, passou por sobre todas as casas onde aquele sangue simbolizava o fato de que as pessoas se colocavam sob a cobertura da remissão, do perdão, da graça e da substituição de um cordeiro arquetípico que eles nem conheciam ainda, mas que estava só tipificado ali, e que em vindo tiraria o pecado do mundo. Agora aqui, quem está diante do povo é o próprio cordeiro, que somente João Batista naquela geração tinha enxergado.
Quando ele olhou Jesus, ele olhou e ele viu. Os olhos dele se abriram e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que tirou, tira e tirará. Ele é a solução para a culpa humana definitivamente. Do homem com o homem, do homem com o próximo, do homem na presença de Deus. Olha o Cordeiro, sigam-no. Aí Jesus veio até João Batista e João diz: Tu vens a mim para que eu te batize? Eu é que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: Não. Jesus mesmo não batizava ninguém. O batismo era uma coisa muito pequena comparado com o que a obra, o trabalho, os feitos, a consciência de Jesus propunha e a ação abarcava. Jesus não estava lidando com coisinhas menores, mas com a coisa absolutamente transversica que cobria anjos, demônios, criações, criaturas e entes e entidades de todas as naturezas e camadas dimensionais. Tudo que Jesus fazia tinha essa abrangência transcósmica, transversica. E aqui está ele, mais uma vez, fazendo alguma coisa para cumprir o que ele disse a João Batista. Quando João Batista disse: Tu vens a mim para que eu te batize, eu é que preciso ser batizado por ti. E aí Jesus disse a João Batista: Deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Deixa por enquanto. Essa é a era das simbolizações. Depois nós vamos entrar na era da realidade. Por enquanto é tipo, é símbolo, é linguagem semiótica, é arquetipia. São essas coisas. Até que o real se introduza como tal, as pessoas no máximo lidam com simbolizações. E até mesmo em relação às simbolizações, a maioria delas pratica sem nem entender o significado do que pratica. Agora, eu sou a realização, mas a gente tem que comemorar essa Páscoa. A gente vai comer a carne do Cordeiro antes que eu entregue a minha carne, o meu sangue, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, o meu ser, a minha totalidade, como oferta pelo pecado. Porque ao meu Pai agradou moer-me, fazendo-me enfermar, a fim de que eu dê a minha vida para resgate de muitos, para que eu leve a iniquidade de todos, as dores de todos, as mazelas de todos, o suicídio de todos, a agonia de todos, a aflição de todos, a culpa de todos, o juízo de todos. A cruz é o para-raio cósmico e transhistórico e histórico, onde o passado, o presente e o futuro da história convergem e aonde todas as camadas dimensionais para tal cruz convergem. E como eu já disse 1 trilhão de vezes, no mundo espiritual as coisas não são medidas por tamanho. Esse cálice não precisa ir daqui até o sol para ter significado, assim como o sol é imenso, mas ele tem significado menor do que algumas coisas ínfimas, e que carregam uma qualificação absurdamente maior do que o significado quantitativo.
quantitativo e mensurável da massa solar ou da energia solar. No universo não são as coisas maiores as mais importantes, são as menores. O próprio universo é sustentado, mantido e fabricado a partir das coisas inconcebivelmente pequenas e mínimas e inenxergáveis até há pouco tempo atrás, eram consideradas realidades invisíveis. Agora, essas próprias realidades invisíveis que hoje a gente chama de física e mecânica quântica, elas próprias não existem de si mesmas, como diria Kant. Elas existem de algo e de alguém que é o si mesmo indesignável. Elas ainda são designáveis, são fenomenologicamente avaliáveis, mas aqueles em quem elas subsistem é o absolutamente indesignável, intangível, impalpável, inestudável, de tal natureza que, pelas categorias da ciência, ele nem existe. De tão para além da verificabilidade que ele está, a menos que você se aproxime dele pela fé. É o único vínculo, é o único lhame possível entre o ser humano e o infinito, e o absurdo, e o transcendente, e o indizível, e o inconcebível, e o indisponível, e o que não está acessível para nenhum experimento, para nenhuma verificabilidade, para nenhuma genialidade, para nenhuma conclusão, para nenhuma equação, para nenhuma física, para nenhuma matematicidade, para nenhum fenômeno. Ele é aquele de quem e em quem os fenômenos existem, mas ele mesmo não é um fenômeno, ele é o si mesmo. Como ele disse a Moisés, quando perguntarem quem foi que te enviou, diz: eu sou, me enviou. Ele é. Ele é. Chegou o dia dos pães asmos, onde aquele que é iria comer um cordeirinho com os seus discípulos, mas ele mesmo olhava e sabia que o único cordeiro que importava para o passado, para o presente, para o futuro, para esta dimensão e para todas as demais camadas dimensionais, era o cordeiro que ele encarnava. Jesus, pois, porque chegara essa hora, aonde ele estava como uma noiva se vestindo para o sacrifício, Jesus enviou Pedro e João e disse a eles, estavam ali do lado, em Jerusalém, Betânia, Monte das Oliveiras, naquelas imediações curtas, sem espaçamentos muito grandes. Ele disse a esses dois, ide, preparar-nos, porque é para todos nós a Páscoa, para que comamos juntos. E lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Porque eles não tinham lugar nenhum. Eles podiam até ter feito essa Páscoa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Já tinham tido um banquete na casa de Simão o leproso. Mas essa Páscoa, ele queria que fosse dentro de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os cordeiros, que matas os profetas, que matas os enviados, que mata os iluminados, que mata os pacificadores. Jerusalém, que odeia os filhos da paz, cujo nome é uma ironia, cidade da paz, e é a cidade do sangue, da guerra, da morte, da dominação. É aonde está trágica e ironicamente o trono de Satanás, se preparando para imolar o Cordeiro de Deus na cegueira do ódio. Onde tu queres que preparemos a Páscoa? Jesus lhes explicou. É o seguinte, ao entrardes em Jerusalém, encontrareis um homem com um cântaro de água na cabeça ou no ombro. Segui-o até a casa em que ele vai entrar.
Essas são as senhas de Jesus. Podem ir daqui agora, Pedro e João. Quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um cara com um cântaro cheio de água, provavelmente. Ou talvez vinho, ou talvez cerveja, alguma bebida. Ou talvez algum vívere. Tanto faz, o conteúdo não é designado, é o cântaro e a cenografia. Quando vocês chegarem e virem passar aquele homem, aí vão os dois para lá e ficam ali, ó, dentro da cidade, do lado de dentro, na porta. Ali nas imediações do Monte Sião, provavelmente, olhando as pessoas movimentadas, de repente um deles diz, ó, o cara do cântaro, vamos seguir ele. Aí vão os dois seguindo, conforme Jesus mandara. Ele disse, andem atrás dele, segui-o, até a casa em que ele entrar. Aí foram, se desviando da multidão, viram, de repente, o cara entrou numa casa. Aí eles entraram juntos. Vocês vejam como coisas de Jesus são frequentemente inconcebíveis. Fica um homem com um cântaro e na casa que ele entrar, entre atrás. E aí, sigam a minha sequência. Digam ao dono da casa que vai aparecer assim que ele entrar, o dono vai chegar. E vocês não têm que gastar tempo com nada, apenas declarem a ele. Porque nós não sabemos o que aconteceu. Se Jesus era amigo desse homem, se Jesus teve uma conversa, e provavelmente teve uma conversa privada, íntima, particular, provavelmente deixou tudo acertado. Olha, eu estou aqui para celebrar essa Páscoa, que eu quero celebrar em Jerusalém, mas eu não tenho um lugar para fazer isso. Precisa ser um cenáculo, um salão amplo, porque eu tenho 12 discípulos, mais as minhas discípulas, mais a minha parentela que está comigo aqui. Então, é um grupo grande de pessoas, o lugar precisa ser grande. E eu gostaria de fazer isso nesse ambiente que eu sei que você tem e que estará disponível. E foi isso o que ele mandou que fosse falado. Apenas a frase, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Essa pergunta já induz à conclusão de que estava tudo conversado com aquela pessoa. Não é um arrombamento, um estupro, uma violência, um susto, não. O homem sabia. A coisa mais extraordinária aí é a sincronicidade de ele mandar Pedro e João para dentro da cidade para olharem um homem que iria passar com um cântaro na cabeça, e assim que eles entraram e esperaram só um pouquinho, o homem passou e eles foram, e tudo aconteceu conforme Jesus tinha prescrito, pré-escriptado. Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazeis preparativos. E, obviamente, para ter saído tudo como tudo saiu, não era só Pedro e João fazendo preparativo. E nem eram os 12 apóstolos fazendo os preparativos. Eles ajudaram em tudo. Mas é quase impossível pensar numa coisa que dê certo nesse nível sem que Maria, Miriam, sem que Maria chamada Madalena, sem que as outras Marias e as outras mulheres presentes e que andavam e seguiam a Jesus, várias delas não tenham dado toque de requinte, de graça, de ética simples, aquele lugar de encontro.
Se você vai hoje a Jerusalém, eles levam você para um lugar fake. Eles chamam de o cenáculo da última ceia e o cenáculo do Pentecoste. Mas é coisa de religião, é tudo fake. É tão fake que esse cenáculo do Pentecoste, os crentes vão lá e ficam aliândares, cantaraias béias, sabe lá o quê. E outros vão e fazem a ceia lá dentro. Aquilo é um lugar fake. Arquitetura fake, construção fake, é tudo do quarto, quinto século para cá, as edificações que se fizeram ali. E embaixo daquela edificação ainda tem o túmulo fake do rei Davi. Fake também. Quem está sepultado lá é um rabino judaico do quarto século. E nada de osso de Davi ali. Davi está sepultado em algum lugar nas imediações, mas ninguém sabe nem onde é. É Pedro que diz, em Atos dos Apóstolos, pois os ossos do patriarca Davi estão entre nós até os dias de hoje. Mas se você for com seriedade arqueológica, ninguém sabe onde é. Aquilo ali é só um memorial. Como o cenáculo da Páscoa e supostamente do Pentecostes, é só um memorial. É só um Epcot Center. Não tem absolutamente nada de concreção histórica, arqueológica, de qualquer natureza comprobatória. Mas os crentes não querem nem saber. Eles chegam lá, entra todo mundo em crise, cai no chão, tremem para todo lado. É aquela loucura de histeria malucada. Meu Deus, é tão fake que eu acho que eu ainda levei pessoas lá dizendo que era fake, arqueológica e historicamente, até o iniciozinho dos anos 90. Depois do início dos anos 90, eu não tive mais nem coragem de levar o pessoal lá. Quando o guia pede para levar o grupo, eu digo, peraí, antes deixa eu falar uma coisa com o grupo. Vocês vão visitar um lugar fake. Mas se vocês quiserem ir, vão, sem fetichismo, sem culto ao sagrado, tem nada disso, é tudo fake. Se vocês quiserem ter um ataque catártico, histérico e de sugestão, saibam, é o fake que vai produzir isso em vocês. Porque nada, nem sendo verdadeiro, nem sendo concreto, merece o nosso amor. Pedras não merecem o nosso amor, nem construções, nem nada disso. Nós somos gente do Espírito e da verdade. Isso no início dos anos 90. Depois, meu Deus, até os grupos que vão comigo, eu digo logo de cara, se quiserem coisa fake, tem coisa fake que eu posso pedir ao guia para levar vocês para essa feicura toda. Agora, eu não perco meu tempo mais há milênios com isso. Nem para ir explicar. Vocês querem coisas mais originais? A gente tem lugares naturais, que são os mesmos lugares há milênios, e a gente pode ir lá e rememorar muitas dessas coisas de significado eterno e importante. Mas não no fake, e não no sagrado fetichizado. Pois bem, eles foram, encontraram tudo conforme Jesus dissera, e aí prepararam a Páscoa, com a ajuda daqueles que vieram com eles a preparar. E eu prossigo a leitura dizendo, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes Jesus, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da cruz, antes do meu sofrimento. Quero comer essa Páscoa, essa é a última refeição da gente. Depois eu serei a refeição de todos os entes endemoninhados do universo e de todas as camadas dimensionais. Quando eu for pregado na cruz e eles não entendem o mistério da minha cruz. E eles vão celebrar, e eles vão festejar, e eles vão pensar que acabaram com tudo.
e eles não sabem que está apenas tudo começando. Mas eu tenho esse desejo de tomar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Hoje vos digo que nunca mais comerei Páscoa nenhuma até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí tem alguns intérpretes que jogam essa Páscoa que Jesus vai comer para o livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 9, quando Jesus voltar, o grande banquete do Cordeiro. Mas eu creio, sinceramente, que ele comeu essa Páscoa de novo, esse Cordeiro de novo, essas refeições de novo, essa alegria de novo, ressuscitado de entre os mortos, onde a ênfase recai em comeu e bebeu com eles depois de ter ressuscitado de entre os mortos. Fez inúmeras refeições. Partiu o pão muitas vezes para ele, ou a comida, ou o peixe, ou o vinho, ou a água, o que quer que eles tenham comido durante aqueles 40 dias e 40 noites depois da ressurreição de Jesus. E ele conclui dizendo: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, desse fruto com essa perspectiva ritual, até que venha o reino de Deus. E o reino de Deus, de fato, se manifestou poderoso e foi o que aloprou de paixão o coração dos discípulos de Jesus, que veio acontecer pela vitória da ressurreição, rasgando as mortalhas da morte de dentro para fora, como diz Pedro, pregando em Atos, no capítulo 3, e afirmando: pois as garras da morte não puderam contê-lo. Ele rasgou de dentro para fora. Como Pedro também diz, foi ao Hades, entrou no Tártaros, gritou: está tudo vencido, proclamado, cumprido e acabado. E Paulo conclui dizendo: e então, quando subiu às alturas, levou cativo todo o cativeiro e concedeu dons de graça aos seres humanos que por ele esperavam. O reino de Deus já veio. Nunca estivemos ausentes dele. Ele nos habita, ele está entre nós. E a ressurreição é o signo dessa vitória absoluta, é a garantia de que eu vivo sob os auspícios do poder do reino de Deus. Embora Jesus não esteja em estado de visibilização histórica para os nossos sentidos, eu vivo a realidade do reino de Deus todo dia. O reino me habita, eu habito o reino, eu prego a mensagem do reino, eu estou sob a soberania do reino. No meu olhar, eu interpreto a vida toda a partir dessa perspectiva que tem Jesus como chave hermenêutica. O reino de Deus é o ângulo da minha interpretação de todas as coisas em Cristo Jesus. O do meu olhar e deveria ser o que todos nós viéssemos a carregar no coração. Agora, hoje eu fiz essa introdução porque amanhã eu quero ir para o Evangelho de João, no capítulo 13. Porque tem coisas aqui que só tem em João e que são pertinentes ao que aconteceu naquele dia, na conversa daquela ceia. Aqui em Mateus, Marcos e Lucas é tudo muito sintético. Só tem depois o partir do pão, o distribuir do cálice. Marcos diz que eles se levantaram ao fim de tudo e cantaram um hino. Tem a descrição de Judas saindo para traí-lo. Mas tinha muito mais naquela ceia. E quem se ateve a esse muito mais que foi tratado durante aquela ceia, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, foi João. E é por isso que eu fico aqui hoje fazendo essa introdução para amanhã a gente gastar tempo nos ensinamentos e nos próximos dias
Porque passar por essa ceia só com o pão e com o vinho, sem ouvirmos de novo tudo que Jesus achou que era essencial. Aqui nessa ceia, Jesus está entregando um testamento, o Novo Testamento, que anula o Velho Testamento. O Velho Testamento foi rasgado e ele disse: eu vos deixo uma nova aliança, um novo testamento, com um único novo mandamento. E essa é a minha vontade, esse é o meu testamento. Eu vou deixar tudo esclarecido, ensinando vocês a viverem e o que vai alimentar a vida de vocês durante o tempo dessa espera. Durante o tempo do interregno. Porque hoje eu estou com vocês, mas amanhã eu não estou. E a gente vai ver aqui em João ele dizendo: eu ainda estou convosco, mas dentro de um pouco de tempo eu não estarei. E depois de um outro pouquinho de tempo eu voltarei. E quando eu voltar, vocês vão me ver outra vez. E quando vocês me virem outra vez, que é uma alusão à ressurreição, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Mas tem tanta coisa mais que ele diz, que são realidades essenciais para qualquer discípulo saber acerca do significado dessa Páscoa. E do que o Cordeiro Pascal, o que o Cordeiro Pascal deixou de testamento, de palavra essencial que não pode ser negligenciada por nenhum dos seus discípulos. Mas aí, no dia de amanhã, você vai prosseguir, você vai ver comigo. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa fala simples, uma introdução tão singela, histórica apenas, com poucas aplicações, mas o teu Espírito faz todas as aplicações, até aquelas que a gente não fez, tu estás fazendo no coração de cada pessoa. Estás abrindo entendimento para a compreensão de muita gente. E eu te peço que tu nos prepares para o dia de amanhã, onde entraremos em tesouros da tua revelação, que particularmente são alguns dos mais preciosos, guardados nos escaninhos mais profundos do meu coração, e que alimentam a minha alegria, a minha fé e a minha esperança no reino de Deus todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha só, gente boa. Vocês estão vendo passar um Pix aí, que é um Pix de CPF, é um Pix de pessoa física, está escrito Caio e Adriana. Foram amigos que pediram para eu colocar aí, para aqueles que insistem, muitas pessoas insistem, dizendo: Caio, contribuo com o seu ministério, eu amo, não se preocupe, eu vou continuar contribuindo sempre. Mas eu gostaria também de participar um pouquinho da sua vida pessoal. Então tem esse Pix de CPF passando aí, tá bom? Agora, quanto ao meu ministério, e que eu preciso que você ajude, porque eu não tenho pessoalmente dinheiro para pagar todos os que trabalham comigo, e são muitos. São pelo menos 2 ou 3 dezenas de pessoas trabalhando direto. Sem a gente falar nos voluntários, que estão fazendo coisas lindas, como os voluntários nos Estados Unidos, capitaneados pela Emily, o Lácio, a Bárbara, com o apoio do meu filho Davi, com o Marcelo Cunha, colocando tudo em inglês, estocando material em inglês, criando vinhetas, criando artes, criando logos, para daqui a mais uns dias a gente começar a distribuir em língua inglesa para os Estados Unidos, para a Europa e para o mundo inteiro, para a Oceania, onde quer que se fale inglês no mundo. Eles estão lá trabalhando e preparando com carinho, com amor. O Lácio, por exemplo, é meu amigo desde 1975, vai fazer 50 anos. Amigo, 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 amigo.
a esposa dele há 40 anos. E a Emily e o marido Diogo são filhos que vinham me acompanhando e sendo edificados, morando na Flórida. E agora viajaram comigo para o Egito. Foi uma companhia deliciosa, junto com a dos demais. E eles dois se fizeram filhos meus assim, por deliberação. Chegaram dizendo já, estamos aqui nos apresentando seus filhos, porque você é nosso pai. E eu não tive dúvida de acolhê-los. E eles têm sido lindos, 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 ajudando a gente. Eu sozinho não faço o meu ministério. Então tem esse Pix do CNPJ e tem também outros modos de ajudar. É só escrever caiofab.com.br e apertar Enter. E aí você cai aí dentro, lá em cima está clicando no branquinho contribuição, clica, obrigado. E tem dois bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e as respectivas informações de CNPJ, para você fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo tem mais opções de contribuição. Passa daí, aí vem de novo os mesmos dois bancos, são os dois únicos que a gente usa. Embaixo tem cartões de crédito e tem gente que gosta, porque é possível fazer uma contribuição programada por meses para frente. Tem o PagSeguro, e para quem está no exterior, tem o PayPal, para pessoas que do mundo inteiro dizem, quem me dera ajudar. Não, não precisa ter essa expectativa. Você pode. Na África, na Europa, na Oceania, nos Estados Unidos, no Canadá, em qualquer lugar do mundo, tem PayPal. E você que me assiste em vários países do planeta pode contribuir com a graça de Deus. E eu não quero esquecer da coisa que mais me dá alegria. É quando eu vejo o relatório e vejo a quantidade de pessoas novas que começaram a fazer os meus cursos. Eu e a Adriana ficamos numa alegria imensa. Imensa, imensa, imensa. Como é que você chega lá? É a pergunta, né? caiofabio.com.br/cursos. Enter. Aí tem aí, ó, atrás de cada banner, como eu repito todo dia, tem um vídeo meu explicando o que nós vamos entregar para você. O campeão de audiência é o Reconexões, porque foi o primeiro. São 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. E milhares de pessoas já fizeram e tiveram a cabeça aberta para sempre. E uma coisa é fato, e a própria neurociência nos ensina. Uma vez que a pessoa dilata a mente para admitir um pensamento novo, nunca mais o cérebro dela vai encolher outra vez. O cérebro se expande e ele não vai se desexpandir, uma vez que essa consciência toda entre e novos conceitos, novos princípios, novos aprendizados, novas percepções, novas epistemologias, vão desenvolvendo novas sinapses, novas cognições. Você vai ficando mais inteligente, mais conclusivo, mais intuitivo, mais perceptivo. Atrás de cada banner desse está dito o que eu entrego para você. Milhares de pessoas já fizeram esses cursos, chegou a sua vez de o fazer. Todos eles são de uma utilidade enorme para ensinar a viver. E, ultimamente, eu estou oferecendo o atual curso, que é O Poder dos Salmos. Está aí, é no caiofab.com.br/cursos. Você pode dizer, eu já li todos os salmos. Você leu, mas não entendeu nada. Você ficou pensando que era só aguinha com açúcar. Para crente, salmo. Mostra aqui o meu copo, Caio, por favor. Bota para mim. Para crente, salmo é só água com açúcar.
Para crente, salmo é maracujina. E quase todo crente que abre assim a esmo no salmo, lê um versículo e sai repetindo, fica achando que entendeu alguma coisa. Não entendeu nada, 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 nada. Salmos têm história, contexto histórico, tem significado, tem palavras que você não entende nem em português, que tem que saber qual foi o sentido primário e qual a lógica daquela aplicação, agora fazendo o que Jesus mandou, quando ressuscitou de entre os mortos e abriu o rolo dos salmos e explicou aos seus discípulos tudo que a seu respeito constava em todos os salmos e nos profetas. É isso que eu estou fazendo aqui. Você vai abrir os salmos e vai dizer, meu Deus, eu não tinha entendido nada. E você vai ver, tendo Jesus como chave interpretativa, o poder dos salmos. Mostre aí de novo, meu amigo Caio. Para você se motivar e pedir agora no caiofabio.com.br/cursos. São 18 a 20 minutos todo dia para você ouvir e deixar tocando no ouvido. Vai te alterar, vai te dar uma força. Sinceramente, é como aprender arte marcial espiritual. Eu quero muito que você aprenda essa arte marcial espiritual que vem da compreensão dos salmos, que vai produzir uma resistência inabalável na sua atitude e no seu modo de viver. Tá aí para você pedir no caiofab.com.br/cursos, tá bom? Eu vou ficando hoje por aqui. Um beijão para todos nós. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.